Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra, e abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 18. Está escrito assim: E chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Versículo 20 eu vou ler de novo. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. E nós cremos que o Senhor preparou este momento e preparou esta palavra para falar conosco, Senhor. Há um propósito em tudo aquilo que o Senhor faz. Nada é coincidência, nada é por acaso, nada, Senhor, é de qualquer maneira, mas o Senhor trabalha de maneira ordenada, de maneira planejada e de maneira perfeita, Pai. Fala conosco, Senhor, segundo aquilo que o Senhor já preparou, já planejou de antemão, Pai. E que esta palavra venha de encontro às nossas vidas, ó Pai. E seja ela, Senhor, algo com o qual o Senhor vai trabalhar, que o Teu Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. Nós te pedimos, eu peço, Senhor, usa a minha vida, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor falou comigo nesse versículo, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? E nós precisamos entender que cada um de nós tem que ser um porta-voz do Senhor neste mundo. O mundo está perdido. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Mas nós somos a luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E quando você está em densas trevas, eu não sei quem já ficou num lugar totalmente escuro, muito escuro. Qualquer luz, que seja menor que seja, ela vai chamar a tua atenção. Ela vai ser preciosa para você. As pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa convivência, que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que não nasceram de novo, estão em densas trevas. E eles precisam que a luz do Senhor, através de nós, chegue até eles. Isso é tão importante, irmão, que o Evangelho de Marcos, o Senhor termina com aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Vamos lá, Marcos, Evangelho de Marcos 16. A grande comissão é chamada, esse finalzinho do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 15. E o Senhor diz assim, Marcos 16, a partir do 15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Essa é a grande comissão.
E o Senhor diz, ide por todo mundo. Quando fala comissão, parece que é alguma coisa que a gente pode fazer se quiser ou não. Mas eu creio que o termo mais específico é a grande ordem do Senhor Jesus. Porque é uma ordem. Ele diz, ide por todo mundo. Ele diz, olha, quem quiser, quem achar que deve, quem tiver tempo, ele não está falando assim. Quem não tiver nada mais importante para fazer, ele não está falando dessa maneira. Olha, quem tiver um ministério na igreja, ele não está falando disso. Ele está falando para cada um de nós. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. E aí vem aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Aquilo que eu não posso fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Salvação é o Senhor que vai operar na vida da pessoa. Mas eu tenho que obedecer primeiro ao Senhor e pregar o Evangelho. Os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar poder junto com vocês. Vocês não vão sozinhos, eu vou disponibilizar o meu poder, eu vou operar sinais, os sinais seguirão. Você vê que os sinais não estão naquele que está pregando, mas eles estão vindo como uma confirmação de que o Senhor está agindo através daquela mensagem. Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A manifestação do poder de Deus vai seguir quando nós obedecermos ao Senhor. É muito importante que a gente entenda isso. É tão importante nós entendermos a ordem, a comissão do Senhor Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo entendeu. Pregar o evangelho não é porque eu quero, porque eu me sinto chamado. Pregar o evangelho é uma obrigação de todo cristão. E ele diz, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim, se eu não brilhar a luz de Cristo. Ai de mim, se eu fechar a minha boca quando eu tenho que falar. Ah, mas tem pessoa que não quer. Irmão, amém. Eu gosto de mandar bastante mensagem pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Uma pessoa escreveu para mim, não manda mais isso aí não. Amém. Não mando. Aí para os outros que não falaram nada, eu continuo mandando. Continua enviando. Porque um dia, meu irmão, quando essa pessoa partir daqui, ela não vai lembrar de mim e falar, puxa vida, ele era crente e não me falou nada. Ele era crente e ele não falou que eu podia vir para esse lugar aqui. Então, meus irmãos, nós temos que pregar. O Espírito Santo vai fazer a obra. Mas é necessário que a gente entenda que a gente tem que evangelizar em todo o tempo. A gente tem que pregar em todo o tempo. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Principalmente, a nossa vida, o nosso testemunho é muito importante. A nossa conduta é muito importante. Uma das mensagens mais fortes que tem na palavra de Deus é quando o profeta Eliseu chega em Damasco, capital da Síria, inimigo de Israel. O rei que, quando planejava fazer mal contra Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu. O rei que mandou o exército capturar o profeta Eliseu em Dotã. Eliseu chega em Damasco e alguém diz para o rei, o homem de Deus está na cidade. O homem de Deus está em Damasco. E o rei estava doente. E o rei disse, vai lá.
e pergunta para ele, fala para ele falar com Deus, para ver se eu vou viver ou se eu vou sarar. Porque Eliseu era um homem de Deus. A conduta de Eliseu, ele não foi lá passar a mão, rei. Não. A mensagem firme, forte. E o rei temeu. O homem de Deus está aqui. Eu estou doente. Será que Deus vai me curar ou não? O rei que mandou o seu general ir lá, leproso, atrás do profeta. Haviam vários testemunhos do profeta Eliseu. Assim também tem que ter vários testemunhos na nossa vida, irmão. Aonde a gente passar, onde a gente for, as pessoas têm que olhar para nós e ver o nosso testemunho. Porque no momento da dificuldade, eles vão fazer como o rei da Síria. Vamos lá falar com o homem de Deus, vamos lá falar com a mulher de Deus. Vamos lá pedir uma oração. Vamos lá falar com ele de alguma maneira. A gente está passando por um problema. Irmãos, é o poder de Deus em nós. É a graça de Deus através da nossa vida. Aonde nós formos, meus irmãos, nós temos que, a Bíblia diz, espalhar o bom perfume de Cristo. Sempre ter uma palavra na nossa boca para falar. Sempre ter uma mensagem para compartilhar. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Sempre semeia um versículo. Sempre semeia a palavra de Deus. Coloca um versículo, compartilha um versículo, manda um versículo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma semente que é poderosa. O apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Qual poder é maior que o poder de Deus, irmão? Pensa bem. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Deus não vai pegar ninguém pelo pescoço e obrigar a pessoa a ser salva, mas a pessoa vai ser, aleluia, tocada pelo poder de Deus quando ela ouvir o Evangelho. É indesculpável, aquele que ouve o Evangelho e rejeita, é indesculpável. Ele pode até rejeitar, mas ele nunca vai poder dizer que ele não sentiu nada quando ele ouviu. Porque o Espírito Santo tocou no coração dele. A palavra de Deus, ela não vai vazia. Ela está carregada do poder da unção de Deus e do Espírito Santo, daquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa pode até dizer, eu não concordo, eu não aceito, eu não quero, mas naquele dia, quando ela estiver diante de Deus, o Espírito Santo vai testificar que tocou no coração dela. Que a palavra chegou e que ela entendeu. Que a palavra chegou e ela foi tocada pelo toque de Deus. Irmãos, não tem coisa mais preciosa do que falar de Jesus, do que falar da graça de Deus, do que compartilhar do amor de Deus. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, dizendo, novas de grande alegria. O Salvador nasceu. Exulta a terra, exulta céus. Billy Graham tem uma frase mais marcante. Ele teve várias, mas uma ele disse, e ele falou isso bem próximo de quando o homem foi na lua. Ele disse, o maior feito da humanidade não é o homem pisar na lua, é Deus andar entre nós. É Deus se fazer carne e andar entre nós. De tal maneira que João diz, nós vimos a vida. Ela se manifestou entre nós. Nós a apalpamos. Nós convivemos com Ele. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você vai pensar, puxa pastor, mas nós não tivemos esse privilégio. Mas eu não fico triste não, irmão. Porque eu lembro daquilo que Jesus disse para Tomé. Mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Você acha maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Os apóstolos andaram com Jesus, sentaram na mesa, comeram com Ele, viram o sorriso dele, ouviram as palavras dos lábios dele. Isso não é tão maravilhoso, irmão? Mas se lembra que Jesus disse, mais bem-aventurado é você, que não viu com os teus olhos físicos, mas creu,
mas entregou tua vida para Ele, mas viveu em função daquilo que você ouviu acerca dele. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, e a gente vê pela fé, mas fisicamente nós não vimos. Cremos nele, e sabemos que Ele é verdadeiro, e sabemos que Ele é real, aleluia! E por que nós devemos pregar? Porque nós devemos ser testemunhas. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, vamos lá. Romanos 10. A partir do versículo 13. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Você pode até pensar, eu não fui enviado. Você leu Marcos 16, nós acabamos de ler. Você nunca tinha lido Marcos 16, 15, nós acabamos de ler. Você acabou de ser enviado pelo Senhor, não foi nem por mim. O Senhor acabou de te enviar. O Senhor acabou de dizer para você, vai e prega o Evangelho. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós, irmão, porque o mundo precisa do testemunho nosso. Ele precisa ouvir dos nossos lábios. Os nossos parentes, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas filhas, genros, noras, netos, nossos primos, as nossas primas, os nossos tios, as nossas tias, os nossos amigos, os nossos vizinhos precisam ouvir de nós as boas novas do Evangelho. Eles podem até dizer, eu não quero conversar com isso você. Amém. Não tem problema. Se ela falar isso para você, não. Mas enquanto ela não falar, ou se ela nunca falar, continua falando. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria sempre para você colocar ali uma mensagem de Deus. Irmão, não tem coisa melhor. Eu me lembro até hoje, tenho vívido no sorriso do vizinho, meu vizinho lá de Chácara do Rio Grande do Sul. O dia que ele chegou para mim, seu Jocely, estendeu a mão com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele, disse, hoje eu posso te dar a paz do Senhor. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Nunca vou esquecer desse dia. Porque por muito tempo eu preguei para ele. Paulo diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Às vezes acontece isso, eu preguei e ele não se converteu. Não foi nenhuma vez comigo na igreja, ele não foi. Mas aquilo que o Senhor me usou para falar ficou guardado no coração dele. Ele se mudou, foi para longe, lá Deus colocou outro servo junto com ele, ele aceitou Jesus, mas ele não se esqueceu daquilo que eu preguei para ele. E com alegria ele veio me cumprimentar e dizer, aceitei Jesus. Entreguei minha vida para Jesus. Irmão, tem coisa mais satisfatória para nós do que ver uma vida alcançada e transformada por o Evangelho. Eu sei que não fui eu que fiz a obra, irmão. É o Espírito Santo que fez a obra, mas eu sei que eu não me calei. Por diversas vezes ele falava, vamos conversar, mas não fala da Bíblia não. Você tem a sua religião, eu tenho a minha. Você é evangélico, eu sou Rosa Cruz. Você faz do seu jeito, eu faço do meu. Tudo bem, senhor Jocely. Mas sempre Deus preparava uma oportunidade. A Bíblia diz isso. E a palavra de Deus ficou gravada no coração dele. Então, meus irmãos, nós temos que pregar, porque como crerão se não ouviram? Tem que ouvir de nós, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso, Jesus me salvou. As pessoas vão falar, salvou do quê? Não estava doente, às vezes eu não pensar. Não estava doente, não estava perdido, não era drogado, não era...
Salvou do quê? Não é verdade, irmão? Porque às vezes a pessoa pensa que salvação é só isso. Eu não bebo, eu não fumo, eu não estou em depressão, eu não estou doente. Não preciso ser salvo. Precisa. A salvação ela é muito mais além do que as coisas daqui. Diz respeito à eternidade. Nós ouvimos sobre a eternidade. Irmão, porque o choque é grande. Quando a pessoa parte desse mundo para a eternidade, o choque é grande, irmão. Se a pessoa não tem Jesus, ela vai entrar num desespero. Por isso a palavra de Deus diz que o inferno é um lugar de tormento eterno. E se você como eu, já ouviu a experiência de algumas pessoas que Deus mostrou o inferno, elas relatam do grito das pessoas, do desespero das pessoas, pedindo mais uma chance, mas não vão ter mais uma chance. Pedindo a oportunidade de voltar, mas não podem mais voltar. Então, isso é tão grave, é tão sério, meus irmãos, que Jesus não pediu, olha, se você sentir no teu coração, prega. Olha, se você tiver um tempinho, vai lá. Não, ele não disse isso, ele disse, ide e pregai. E a palavra de Deus diz para nós falarmos a tempo e a fora de tempo. Não perca a oportunidade. A gente não conhece o futuro, a gente não sabe do dia de amanhã, por isso nós não podemos perder a oportunidade. Vamos voltar lá para Atos capítulo 4. Os discípulos foram presos, irmãos. E eles estavam sendo ameaçados pelo Sinédrio a nunca mais falarem no nome de Jesus. E o que eu li para vocês é a resposta deles para o Sinédrio. Não podemos deixar de falar. Ainda que a gente seja preso, ainda que a gente seja açoitado, ainda que vocês possam fazer o que quiser com a gente não tem como parar de falar. A gente não pode parar de falar. Versículo 29. Eles são soltos, se encontram com a igreja, oram junto com a igreja, e aqui no versículo 29, durante a sua oração, eles dizem assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Irmão, eu acho que eu não oraria desse jeito, não. Eu vou ser sincero para vocês. Eu ia falar, Senhor, olha as suas ameaças, me guarda do mal. Não deixa eles fazer nada comigo. Não é o natural? Só que eles sabiam que para eles não acontecer nada com eles, eles teriam que fazer o quê? Se calar. E eles já tinham declarado, nós não podemos ficar quieto. Nem que a gente seja preso, nem que a gente seja torturado, nem que a gente seja morto, nós não podemos deixar de falar. Eles só vão nos calar o dia que a gente morrer, mas enquanto houver fôlego em nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar anunciando. Olha a oração deles, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Quer dizer, Senhor, queremos mais ousadia para pregar. Queremos pregar mais, agora que nós não vamos nos calar não. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus, os sinais seguirão aos que crerem. Eles sabiam disso, eles estão orando, Senhor, enquanto pregamos, vai operando, enquanto pregamos, vai curando, enquanto pregamos, vai manifestando o teu poder e a tua glória. Irmãos, enquanto nós obedecemos, Deus vai operando. A gente tem que obedecer sempre. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos deu para fazer sempre, irmão. Sempre, 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 sempre. O inimigo sempre ele vai procurar nos constranger para que a gente fique calado. O inimigo quer fazer isso. O inimigo vai criar situações para que você se sinta constrangido para não falar. Fala mesmo assim, irmão. Prega mesmo assim. Ora mesmo assim. Não podemos... Eu estava ouvindo, essa semana eu ouvi um testemunho muito forte de um pastor que ele sofreu um acidente de carro
aqui no Paraná, e nesse acidente de carro ele falou que a igreja estava cheia, estava cuidando de igreja, de congregação. No acidente de carro morreu a esposa e morreu uma irmã da igreja. E ele falou, escapei ileso do acidente. Mas ele falou, aquele acidente me deu uma tristeza tão grande no meu coração, tão grande, que ele entregou o ministério. Ele falou, eu entrego. Não quero mais ser pastor, não. Não estou mais em condições. E ele disse que, aí falou, vou cuidar da minha vida agora. Começou a trabalhar, começou a dar tudo certo. E até um dia que ele falou que ele estava fazendo uma obra muito grande, estava no telhado. E ele descuidou, pisou na telha, caiu lá de cima. E quando ele caiu no chão, pouquinho antes o irmão veio, o irmão que trabalhava com ele, que era funcionário dele, falou, pastor, não entrega a obra não, pastor. Reconcilia com Jesus, porque depois de um tempo ele até nem na igreja ele não estava indo mais. Ele falou, que dia que você vai pregar? O irmão falou, vou pregar dia tal. Ele falou, eu vou lá, vou me reconciliar. Mas ele falou, eu falei aquilo só para ele parar de falar, para ele me deixar em paz. Eu não ia no dia, eu não queria. Mas ele falou, quando ele caiu no chão, ele falou, esse irmão chegou e pegou na minha cabeça. Falava, Senhor, tem misericórdia do teu servo, Pai. Não deixe ele partir, não, antes dele se reconciliar. E ele falou, aí eu me dei conta. Eu estava fora do meu corpo, eu estava olhando ele, segurando o meu corpo. Eu sabia que eu ia morrer, que eu já estava fora do meu corpo. E aí ele contou, ele morreu, foi levado ao inferno, e lá no inferno ele começou a clamar desesperado. Não, Senhor, eu vou me reconciliar. Não, Senhor, e diz que o diabo ria e falava para ele, agora é tarde. É o que todo mundo fala aqui. Mas agora é tarde, agora você já está no inferno. E ele desesperado, ele falou, o tempo, isso é a eternidade, o tempo que ele ficou ali, ele não sabe dizer, mas foi uma eternidade, aquele tempo que ele ficou ali. E ele disse que de repente, ele disse que veio um facho de luz em cima sobre ele, uma mão grande pegou ele e tirou ele de lá. Ele acordou, ele estava na UTI, o médico estava cutucando ele com uma agulha assim, para ver se ele reagia ou não para desligar os aparelhos. Naquela hora ele, aí o médico falou, está vivo, não vamos desligar nada não. E aí ele reconciliou com o Senhor e voltou, mas ele conta que Deus deu uma experiência bem grande de testemunho. Eu vou ver se eu acho, eu mando para os irmãos depois. Muito bom. Então, irmãos, às vezes a gente não sabe o que o diabo vai tentar fazer para nos constranger. O diabo faz, o pastor Zé Carlos comigo, o diabo faz isso. Não, você perdeu sua esposa, entrega aí, desiste. Você vai pregar para quê? Você vai orar por quê? Mas nós não podemos, irmãos. Porque, meu irmão, a palavra de Deus, ela é real. Ela é forte. E a gente tem que fazer o quê? O que o apóstolo Paulo fez? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desistir eu não vou. Voltar atrás eu não vou. Eu vou continuar. Eu vou continuar em frente, vou pregar, vou falar. Os discípulos aqui, depois você vai ler o livro de Atos, eles vão ser presos, eles vão ser açoitados, vão ser soltos, vão desistir? Não. Vão continuar pregando. E vão parar quando? Quando morrer, irmão. Esse é o crente. O crente não aposenta. O crente prega até o último dia da vida dele. A gente vai até o final, anunciando e falando daquilo que o Senhor fez. Porque, meu irmão, esse tempo aqui é breve. Pedro vai dizer que a nossa vida aqui é como um vapor. Quando você está cozinhando, as irmãs aí, agora eu estou um pouquinho também cozinhando, o vapor sai, dura muito tempo o vapor? Não dura, irmão. Some rápido. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, ela aparece e logo desaparece.
Então o que é que nós temos que fazer? Obedecer a Deus. Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e Ele chamou a cada um de nós. Ele nos chamou a cada um de nós. Nós ouvimos a sua voz. Lembra lá de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Jesus está na tua vida, irmão? Você ouviu a voz dele. Você abriu a porta do seu coração. Você convidou ele para entrar, ele entrou. Ele está fazendo morada dentro de você. Ele tem um propósito de fazer morada dentro de você e usar a tua vida. E ele pode nos usar, irmãos, aonde a gente está. Olha Daniel. Deus colocou Daniel aonde? Lá na corte da Babilônia. Mas não é porque Daniel estava na corte da Babilônia, ele falou, não posso servir a Deus, porque, olha, sabe, eu tenho tantas responsabilidades na corte da Babilônia, tenho tanta coisa que o rei me deu para fazer, que eu não tenho tempo de servir a Deus. Não. O rei sabia. Ó Daniel, será que o teu Deus é quem tu continuamente serves? O rei sabia que 3 vezes no dia, o que Daniel fazia? Orava. O rei sabia. E por que o rei não se incomodava? Porque Deus deu lá no capítulo 1 a Daniel, Ananias, Misael e Azarias conhecimento, inteligência e sabedoria. Daniel fez o quê? Com conhecimento, inteligência e sabedoria que Deus deu para ele. Se tornou tão efetivo naquilo que ele fazia, que o rei falava, eu não posso abrir mão desse homem aí não, ué. Não tem outro, não tem quem substitua ele. Não tem quem faça as coisas do jeito que ele faz. Então Daniel, ele servia a Deus de uma maneira que refletia naquilo que ele fazia na sua vida profissional, vamos dizer assim. Ele não teve prejuízo na vida profissional. Ele não deixou de ser alguém importante e relevante na sua vida profissional. Porque lá no capítulo 6, o rei Dario tem lá 127 príncipes, sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e o rei pensava em ainda subir Daniel, ia criar um cargo que não existia, para colocar Daniel em cima de 3 presidentes. Ia fazer o mesmo que o faraó fez no Egito. Tira o anel, coloca no dedo de José e fala, eu sou faraó, somente no trono eu sou acima de você. O resto, manda no Egito e faz aí. Faz e acontece no Egito, meu filho. Somente no trono eu sou maior do que você. Por quê? Porque Faraó viu em José o quê, irmãos? O Espírito de Deus. Há nesse jovem o Espírito de Deus. O Espírito de excelência, o Espírito de sabedoria. Então, irmãos, Deus nos capacita, e se for para a gente servir no ministério, amém. Se for para você servir na sua área de trabalho, amém. Mas nunca coloque as coisas de Deus em segundo plano. Sempre tem que ser a prioridade da nossa vida. O reino de Deus e a sua justiça tem que estar onde? Em primeiro lugar. Tanto que Daniel nem pensou. Quando saiu o decreto, é proibido orar. Daniel se preocupou? Falou, meu Deus, agora se eu orar eu perco o meu cargo. Agora se eu orar eu perco a minha... Não. Ouviu o decreto? Tá bom. O que você vai fazer, Daniel? Vou orar. Quer que feche a janela, Daniel, para te esconder? Não. Pode deixar a janela aberta. Não estou preocupado. Se os outros vão ver, se os outros vão falar, se o rei vai ver. Minha preocupação primeiro é com Deus. Então que nós possamos entender isso, irmão. Nada é mais importante do que você pregar o Evangelho, do que você falar de Jesus. O mundo está em trevas à nossa volta, nós somos a luz do mundo. O mundo à nossa volta, irmãos, está sem sentido, sem direção. Mas nós somos aquele, aleluia, e temos um sentido e uma direção na nossa vida. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Não é uma filosofia, não é uma coisa que eu decorei, é uma verdade que eu experimento todos os dias da minha vida. Deus é real. E Deus se manifesta na minha vida. E Deus é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, irmão. Porque sem Deus, nada somos, nada podemos fazer. É somente através de Deus, é somente através do Espírito Santo que nós vamos encontrar o propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência está em Cristo, está em Deus. Amém? Feche teus olhos.